TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá da Sorte, realizando sonhos. Homem de 28 anos é preso acusado de comercializar anabolizantes. Tinha uma investigação prévia, aqui na Delegacia Regional, que eclodiu com a expedição de um mandado de busca e apreensão. Motoristas reclamam das más condições da via de acesso à igreja de Nossa Senhora de Fátima. Fica difícil, a gente tá transitando aqui. Se não tiver uma solução urgente, vai ficar pior. O primeiro dia de saques do FGTS. Dinheiro é pagar as continhas, pagar a luz, pagar a água, que vem muito caro. E hoje é dia de gabinete político com as principais ações do governador Romeu Zema durante a semana. O Jornal Sintonia está começando e você pode acompanhar também essa edição via online, acessando o nosso portal diariosintonia.com.br. Boa noite. O estado tem mais de 20 casos confirmados de sarampo, o que está preocupando autoridades. Em Araxá, 4 unidades básicas de saúde funcionam em horário especial para vacinação no mês de setembro. A primeira quinta-feira, com atendimento diferenciado na sala de vacina, a procura foi grande na unidade de saúde do setor norte, no bairro Urciano Lemos. A proposta é disponibilizar a alternativa de horário para a população que trabalha o dia todo e contribuir com a redução do cenário de risco de reintrodução do vírus do sarampo no estado. Para estar imunizado, é necessário tomar a quantidade de doses de acordo com a faixa etária. Se você tem entre 1 e 29 anos e recebeu apenas uma dose, recomenda-se completar o esquema vacinal com a segunda vacina. Quem comprova as duas do sarampo não precisa vacinar novamente. Já quem tem de 30 a 49 anos, apenas uma dose. O número de casos confirmados de sarampo em Minas Gerais saltou de 13 para 18 em apenas uma semana, o que representa um crescimento de 40%. O número de casos suspeitos também teve elevação, passando de 138 para 288, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. Além dos números que informei, desde o início de 2019, foram notificadas 489 situações suspeitas em 135 municípios mineiros. A doença é viral, infecciosa aguda, grave, transmissível, altamente contagiosa e comum na infância. Começa inicialmente com febre, manchas avermelhadas que distribuem de forma homogênea pelo corpo, sintomas respiratórios e oculares. Acompanhe a programação. No primeiro dia útil da semana, de 5 da tarde até às 7 da noite, na Unisa. Terça-feira, de 17 às 8 da noite, na Unioeste, no bairro Boa Vista. Quarta-feira, de 17 às 19 horas, na Unicentro. E quinta-feira, de 4 da tarde às 7 da noite, no Uninorte. Esse casal trabalha o dia todo e aproveitou o horário estendido para conferir se o cartão de vacinas está em dia, em especial a dose que combate a cachumba, o sarampo e a rubéola de uma só vez. Justamente aproveitando o horário estendido que a gente veio. Atletas de projeto esportivo também tiveram palestra do Movimento Setembro Amarelo. O evento aconteceu no campo do Trianon, no bairro Mangabeiras. Durante todo o mês, diversas ações estão sendo mobilizadas para falar sobre o tema que aborda o autoextermínio. A prevenção ainda é um tabu a ser quebrado, desde como falar a como reagir diante das situações. Trianon hoje atende cerca de 120 jovens entre 13 e 17 anos. As atividades, como rodas de conversas e palestras, sempre trazem temas relevantes. Desta vez, um debate importante sobre a valorização da vida.
Para o presidente, o momento é importante e pertinente para mostrar aos adolescentes uma nova perspectiva. Temos o futebol como atrativo, mas a gente aproveita cada mês, cada evento, para dar as palestras para os meninos. Um colega está triste e ter alguém para ajudar ele é muito bom. Mônica é advogada e terapeuta sistêmica e trouxe um novo olhar para a questão diante dos expressivos dados registrados atualmente. O enfoque é no sentido de que a vida é o maior valor que a gente tem. Ela tem um valor em si mesma e que nós temos ferramentas para valorizar essa vida no nosso dia a dia com a nossa postura. Foram feitas reflexões sobre doenças que podem servir de gatilho para o suicídio e como preveni-las. Roberta é mãe de um dos alunos do projeto, fez questão de participar. Para ela, a informação é a chave para evitar que os índices aumentem. A gente vai aprendendo aos poucos que tem a raiz, do porquê. Eu acho muito importante, cada vez que tem uma palestra direcionada a isso, eu gosto de estar presente, aprender um pouco mais. Os debates em torno do tema ainda são pré-julgados, por isso a importância de abraçar a causa. Considerando que a Organização Mundial da Saúde classificou o suicídio como uma epidemia, uma questão de saúde pública, e todas as vezes que a humanidade se viu diante de quadros como esse, o que funcionou foi a informação. Então a gente tem que quebrar esse mito de que a informação, falar sobre suicídio, aumenta a incidência de casos. Está mais do que constatado que 80% dos casos podem ser evitados, então informação salva vidas. As motocicletas ganham cada vez espaço no trânsito urbano. Em Araxá, por exemplo, já representam grande parte da frota de veículos. Muitas pessoas passaram a usar as motocicletas como meio de transporte, lazer e instrumento de trabalho, tornando este mercado cada vez mais crescente. Hoje já circulam no país 17 milhões de veículos de duas rodas, quase metade do número de carros, que somam 43 milhões. Em Araxá já representam 30% da frota, em torno de 15 mil motos, segundo dados do Departamento de Trânsito, o Detran. Mas este crescimento tem causado também aumento da violência no trânsito. O número de acidentes envolvendo motos aumentou no estado. No primeiro semestre do ano foram registradas mais de 800 ocorrências, com 45 mortes e 345 feridos graves, elevação de 15% comparado ao mesmo período de 2018. Magno Moura Guimarães é um apaixonado por motos. É até difícil explicar, isso aí não tem jeito. O cara andou a primeira vez desde menino, você sente uma emoção muito forte, passa a ser um lazer, um esporte, é uma coisa inexplicável, não tem jeito. O mesmo comportamento de Oswaldo Caetano, para aproveitar a sensação de liberdade. É gostoso, bem assim, interessante, uma liberdade, em duas rodas, assim, não tem dinheiro que paga, não tem nada, assim, tá no, sei lá, eu acho que já está na alma mesmo, sei que é muito emocionante, muito bom. Acompanhe agora como fica a previsão do tempo para amanhã. O sábado será de céu claro, sem possibilidade de chuvas. Em Araxá, a temperatura máxima chega aos 33 graus e a mínima 17 graus. A seguir, período de estiagem é o principal fator para o aumento de queimadas no município e as ações do governador Romeu Zema esta semana. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Todos os dias o Corpo de Bombeiros luta para controlar queimadas na cidade e este ano os registros bateram recorde, principalmente por causa do clima seco que persiste no final do inverno. De janeiro até agora foram 265 ocorrências de queimadas e a maioria em terrenos abandonados. Uma delas assustou moradores do bairro Guilhermina Shire,
nas proximidades da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, e que só não atingiu as residências por causa da prevenção com aceros, a principal recomendação do Corpo de Bombeiros. O acero é uma limpeza da área para proteger uma determinada edificação ou área de risco, né? O acero é importante para prevenir uma possível propagação do incêndio, né? Se você for avaliar um acero comum nessas vias rurais, é a estrada de terra, ela já é um acero. Na cidade, a gente pede para limpar os lotes, né? No início da semana, o fogo consumiu parte da vegetação da área de preservação ambiental do Parque do Cristo. E a situação mais grave é o incêndio na Serra da Bocaina, onde cerca de 500 hectares de vegetação nativa foram destruídos e quase atingiu torres de telecomunicações e este restaurante do Horizonte Perdido, um dos atrativos turísticos da cidade, com a rampa de decolagem de paraglider, que também foi danificada, comprometendo a realização de etapa do Campeonato Internacional da modalidade. Além da poluição com a fumaça e fuligem que prejudicam a saúde da população, é grande o prejuízo ambiental. Traz um prejuízo de longo prazo, inclusive, porque algumas espécies vegetais levam bastante tempo para poder crescer e elas são destruídas aí em questão de minutos, né? Sem contar também a fauna, os animais que certamente morreram nesse evento. A Caixa Econômica Federal ampliou o horário de atendimento para viabilizar o primeiro dia de saques de até R$ 500 do FGTS. O trabalhador rural Lourenço Pereira dos Santos veio à agência que abriu o expediente hoje mais cedo às 8 horas da manhã para atender quem optou em fazer o saque. Dinheiro é pagar as continhas, né? Pagar a luz, pagar a água, que vem muito caro, né? E comprar feijão e arroz mesmo. Vai dar para controlar? Dá, se Deus quiser, dá para controlar. Nesta primeira fase, muitos trabalhadores que nasceram em janeiro, fevereiro, março e abril enfrentaram fila. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, cerca de 33 milhões de pessoas receberão o crédito automático em conta poupança e 10 milhões devem usar o dinheiro para pagar dívidas, como o supervisor de transportes Moisés Antônio Queiroz. A gente tem que aproveitar o dinheiro e pagar algumas coisas que se incomodam a gente, que é conta, né? E viver mais tranquilo, mais de boa, né? Daqui a pouco, a revolta de motoristas com um trecho que liga vários bairros do setor norte da cidade. E mais uma edição do quadro Gabinete Político. Já imaginou ganhar um ano de salário mínimo? É isso mesmo! Dia 15, domingo, você pode ganhar um ano de salário mínimo no quarto prêmio, no Araxá da Sorte. Ainda tem R$500 no primeiro, R$500 no segundo, 1.000 no terceiro e mais 10 giros de R$100 cada. Tudo isso com apenas R$10 na edição simples e R$15 na edição dupla chance. E você ajuda a Associação do Câncer de Araxá. Domingo às 9 horas da manhã, ao vivo pela TV Sintonia, pelo Facebook e no site araxadasorte.com.br. O Por Trás da Mente é um programa semanal que tem como objetivo orientar e esclarecer a população sobre diversas doenças ou transtornos mentais. Então nós, da TV Sintonia, te esperamos todas as quartas-feiras após o Jornal Sintonia. Você não pode perder, hein? Até lá! A rua de acesso a uma das igrejas mais visitadas da cidade, a novos bairros do setor norte, está em situação precária. Nossa reportagem foi conferir a situação depois de várias reclamações de motoristas. O engenheiro civil Cleiton Rosa da Silva transita por aqui pelo menos 4 vezes por dia para chegar em casa. Porque aumentou demais o tráfego devido à demanda dos bairros que aumentou. Então, fica difícil, a gente tá transitando aqui. Se não tiver uma solução urgente, né, vai ficar pior. Assim que entrar a temporada de chuvas, esse calçamento vai arrancar todo, né? É o que a gente tá vendo que vai acontecer, né? A via é o principal acesso à igreja de Nossa Senhora de Fátima, inaugurada em 2003, através de um projeto concretizado pelo ex-prefeito ministro Olavo Drummond, que trouxe de Portugal uma réplica da imagem da santa.
O local virou ponto de peregrinação de fiéis da região e com tráfego de veículos cada vez maior. Parte do calçamento está danificado e as pedras soltas aumentam o risco de acidentes. Isso é um perigo danado, né? Se tiver 2 carros aqui, se o cara passar meio no meio aqui, faz até um acidente aqui, né? É verdade? Perigoso mesmo, muito perigoso. Dorival Valeriano está indignado com a situação e pede providências. O pessoal fica desviando dos buracos aqui, realmente é perigoso. Acontecer um acidente aqui, sim. Você tem que tomar uma providência aqui para desviar o fluxo aqui, ou então tampar os buracos que está tendo aqui na via. A Polícia Civil de Araxá prendeu em flagrante um homem suspeito de comercializar e aplicar anabolizantes. O acusado vem sendo investigado pela polícia há 4 meses. E na casa dele foram localizados vários frascos com esteroides anabolizantes, diversas agulhas e seringas, comprimidos, munição calibre 38 e uma réplica de arma de fogo. Segundo ele tinha esses anabolizantes para uso próprio. Mas diante da quantidade, variedade, há um indicativo de que ele tinha isso em depósito e provavelmente poderia sim comercializar. Por isso que a gente tem que aprofundar as investigações nesse sentido. Outro inquérito foi aberto para apurar a morte de uma pessoa na cidade que pode ter sido provocada pelo uso desses produtos. Está sendo feita uma investigação para ver se tem alguma relação ou não com isso. Ontem, até durante a sua oitiva, no flagrante, ele negou qualquer participação, envolvimento com essa morte. O jovem vai responder processo por 2 crimes. Num primeiro momento, a gente fez a ratificação pelo artigo 273, como eu falei, e pela posse da munição. Agora, na outra investigação, caso fique comprovado o envolvimento direto dele nessa questão, ele pode responder, sim, por esse homicídio. Confira agora o quadro Gabinete Político com as principais ações do governador Romeu Zema. Nesta segunda-feira, o governador Romeu Zema participou no Expo Minas, em Belo Horizonte, da abertura da Expo e Congresso Brasileiro de Mineração, Exposibran 2019, o maior evento da mineração realizado na América Latina. A solenidade, que também contou com a participação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e CEOs de mineradoras, reuniu expositores de 29 países com o objetivo de apresentar temas fundamentais para estabelecer qual será o futuro da mineração no Brasil. Ainda na segunda-feira, o governador foi à sede do Tribunal de Contas em Belo Horizonte, onde defendeu a união e a sensibilidade dos poderes de Minas para construir soluções que melhoram a vida dos mineiros. Zema foi agraciado e o orador do colar do mérito da Corte de Contas, ministro José Maria de Alckmin, principal honraria do tribunal. Romeu Zema ressaltou a situação de déficit orçamentário do Estado e sua missão em encontrar caminhos para uma solução definitiva para a situação, que só será possível com o empenho de todos. Na quarta-feira, dia 11, Romeu Zema foi agraciado com o grande colar pela atuação do Estado na reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em janeiro deste ano. A homenagem aconteceu durante a cerimônia de outorga da medalha do ministro público promotor de justiça, Francisco José Lins, do Rego Santos. Já na quinta-feira, o governador participou do primeiro Seminário de Inovação de Comércio e Serviços China-Brasil, em Montes Claros, no norte de Minas, onde se reuniu com cônsules da República Popular da China e com investidores daquele país. Romeu Zema também ouviu as demandas dos diretores da Associação Comercial e Industrial da região e participou da abertura da Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços. E ainda na quinta-feira, Romeu Zema cumpriu agenda em Diamantina, no Alto do Jequitinhonha, onde afirmou que Minas Gerais e o país precisam viver uma nova era, assim como a criada por Juscelino Kubitschek há décadas atrás. A declaração foi feita durante a entrega da medalha JK a 108 personalidades e entidades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado. Tão logo se deu a tragédia, no mesmo dia nos deslocamos ao local. Eu e o procurador
de Justiça, Dr. Sérgio Toné. Não medimos esforços para, de alguma forma, tentar amenizar a dor e reparar os danos ambientais. Contamos com a atuação generosa e dedicada do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Defesa Civil, que trabalharam arduamente. Ressalto o papel essencial deputado Antônio Carlos, da Assembleia Legislativa, que nos proporcionou prontamente uma nova legislação de mais qualidade. E também o Judiciário e Defensoria Pública, que sempre estiveram ao nosso lado, viabilizando medidas rápidas em diversas frentes. O Ministério Público recebe o meu sincero agradecimento. A atuação dos senhores foi de extrema importância para mitigarmos os danos causados. E a gente encerra por aqui. Outras notícias você acompanha a qualquer momento em nosso portal diariosintonia.com.br. Lembrando que amanhã tem Semana Ilustrada com Maria Borges a partir do meio-dia e com reprise às 7 da noite. Fique agora com Café Sintonia. Uma boa noite para você, obrigado pela audiência, um bom final de semana e até segunda-feira. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá da Sorte, realizando sonhos.